Queridos, a paz do Senhor, estamos em mais um programa da IBD, onde nós vamos estar tendo espaço para trazer alguns pontos relevantes da revista de jovens da Escola Bíblica Dominical. A você, professor, aluno, estudante da Bíblia Sagrada, fique à vontade. Hoje nós vamos estar comentando, fazendo uma exposição da lição de número 6, do dia 10/5/2020, lição bíblica de jovens. Hoje o nosso tema vai falar do encontro com Deus, lição que faz parte do livro que está sendo estudado dos jovens, que é o livro de Josué, falando de fé e obediência, um tempo de conquista. Hoje o nosso texto do dia está lá em Josué 5,15, diz o seguinte: Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? A nossa síntese e aplicação prática vai dizer o seguinte: ninguém que tem um encontro com Deus permanece da mesma maneira. Realmente, todos os homens e mulheres de Deus que foram chamados, desafiados para uma grande empreitada, tiveram encontro com Deus. Não somente levaram um povo ao encontro com Deus, mas tiveram uma experiência. E o episódio de hoje, em especial, vai falar desse encontro que Josué teve com Deus. Josué era discípulo de Moisés, havia acompanhado toda a trajetória de desenvolvimento ministerial de Moisés, e agora está um novo tempo, em um novo desafio, uma nova liderança. Já tinha recebido todas as instruções de Deus, tinha passado pelo Rio Jordão, tinha orientado o povo a se circuncidar, fazer uma aliança com Deus, cercar a mesa, tiveram a Páscoa, comeram dos alimentos novos da terra prometida, a terra que manava leite e mel. Mas eles tinham na frente deles o primeiro desafio, que era a cidade de Jericó, a cidade fortificada. Com toda essa orientação, ele precisava de uma direção de Deus, ele precisava de uma orientação de Deus. É bom nós pontuarmos aqui o seguinte: Deus havia prometido que daria uma terra que manava leite e mel, eles conquistariam aquela terra, era deles. Agora, o ponto relevante aqui é o seguinte: como isso aconteceria? De que maneira? De que forma? Porque Deus sempre revela a sua vontade. A Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Agora, como vai se aplicar? É isso que o Espírito de Deus nos ensina e vai estar nos ensinando hoje através dessa experiência com Deus. A leitura bíblica está lá em Josué 5, 13, 15, que diz o seguinte: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse-lhe: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se postou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor a seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Observe bem que esse episódio aqui que nós lemos, ele faz parte dos preparativos para a conquista de Jericó. E já lá no verso 13 até o 15 do capítulo 5 de Josué, nós vamos ver Josué observando a cidade de Jericó, talvez analisando, talvez tendo a sós ali entre ele e Deus, mas não, ele não esperava aquela manifestação da forma que aconteceu. Tanto é que o comentarista da lição vai pontuar aqui no tópico 1, falando da antessala da batalha. Ou seja, o que aconteceu nos bastidores antes da batalha, antes do confronto, da conquista, mediante a mão de Deus para o povo de Israel. O primeiro ponto vai dizer que Josué ele buscava a vontade de Deus. Josué busca a vontade de Deus. A lição vai dizer o seguinte: diante das responsabilidades históricas de fazer um dos maiores de todas as guerras, Josué se retirou sozinho, certamente para refletir, orar e estabelecer estratégias. Nesse momento, um príncipe do exército do Senhor apareceu-lhe com uma espada desembainhada. A espada desembainhada era uma demonstração do que havia chegado o tempo do juízo sobre os cananitas. Observe bem. Aquela terra, apesar de ter os moradores lá, mas pela promessa eram deles.
havia chegado o tempo de justiça de Deus naquele lugar. E, consequentemente, Deus havia preparado um líder e uma pessoa que seria a figura, a personalidade, o instrumento que Deus usaria para rebanhar, para colocar-se à frente de um exército, para justamente obterem a conquista, que seria a primeira vitória, o primeiro desafio, a cidade de Jericó. Nós observamos aqui que Josué ele se preocupa com isso. Ele vai em busca de observar aquela cidade, ele vai em busca de olhar realmente. A estratégia que Deus daria a ele seria uma coisa fenomenal, algo divino, mas ele precisava fazer a sua parte, assim como nós também precisamos. Deus faz promessas, mas nós devemos nos esforçar, devemos pedir a direção de Deus de como aquilo pode se realizar nas nossas vidas. Então o primeiro ponto vai dizer que ele se preocupava em fazer a vontade de Deus. Não era porque Deus havia prometido que ele apertaria no automático e as coisas iriam, não. Ele teria que fazer um esforço, como diz o próprio Deus, te esforça, tem bom ânimo. E ele estava fazendo a sua parte. Então ele buscava, primeiramente, fazer a vontade de Deus, fazer o querer de Deus. Então era da vontade de Deus daquela terra aos israelitas, aos hebreus? Sim. Agora, como ia isso se aplicar, que foi a grande chave, que foi a grande revelação. Aquele povo já tinha o tempo contado naquela terra, de todas as hortes, de todas as coisas terríveis que eles eram conhecidos, que faziam idolatria, matavam as crianças e tinham outras hostilidades a mais que os cananitas faziam. A história que você lê, você vai ler o livro, a história dos hebreus e Flávio José, você vai entender e compreender como realmente era o costume, a cultura e o folclore dos cananitas. Era um povo realmente depravado. Agora, Deus haveria enviado para lá um instrumento seu para dar um basta nisso, e Josué sabia disso. Era o tempo de Deus, era a vontade de Deus, e Josué buscava cumprir a vontade dele. O ponto 2 vai falar que Josué visita o lugar da batalha. Conhecer o campo de guerra é uma necessidade para quem está no comando. Por isso, Josué saiu do acampamento em Gilgal, deslocou-se até ao pé de Jericó, como diz lá no verso 13. É por isso que em nossas lutas Deus nos deixa responsável por algumas ações, como orar, jejuar, adorar. Visitar o campo de guerra e traçar estratégias era responsabilidade de Josué. Entretanto, fazer desmaiar os ânimos dos adversários, derrubar as muralhas e conceder vitória seria responsabilidade do próprio Deus. Como nós entendemos, é uma via de mão dupla. É claro que o nosso Deus ele é soberano. Ele poderia entregar aquela cidade como ele entregou de várias formas. Agora, houve a necessidade de Josué como capitão, como líder, tomar esta frente. Ele foi conhecer o lugar onde eles iriam penetrar, onde eles iriam invadir, conquistar. E naquela observação, ele estava ao pé de Jericó, não prostrados, mas observando, conhecendo o campo adversário, estava se esforçando. Na aplicação na nossa vida espiritual, isso mostra que Deus, ele já nos deu vitória no mundo espiritual, mas é necessário nós colocarmos a mão no arado, joelho no chão, abrirmos os nossos corações, se humilharmos para que ele venha justamente efetuar a vitória nas nossas vidas. Em Cristo nós somos mais do que vencedores, mas não nos evita de nós estarmos fazendo a nossa parte. Então, o cristão é necessário que ele tenha um esforço espiritual, que ele tenha um andar, que ele tenha uma inclinação, uma busca de discernimento para que Deus venha desvendar as coisas do mundo espiritual, que a nossa batalha é nessa dimensão, é nesse campo. E assim Josué fez, foi visitar, foi observar. Ele não já tinha mandado os espias corretamente. Os espias já tinham trago notícias? Sim, mas agora o próprio capitão, o próprio líder, observa a situação do campo adversário. O ponto 3 vai falar que Josué busca uma visão estratégica. A lição diz o seguinte: Josué estava convicto de que deveria dar o seu melhor, esforça-se como se tudo dependesse dele, mas confiava que o sucesso de sua empreitada dependia exclusivamente do Senhor. Assim, ele unia a ação humana e a dependência divina. Josué, cheio de fé, no afã de colher informações para a batalha, levantou seus olhos e olhou em busca da visão estratégica correta. Observe bem que o fato de Josué estar olhando e observando
para Jericó. Não que ele esteja pasmado, é claro que é um desafio, ele nunca tinha enfrentado uma situação daquela. Mas ele foi em busca de uma visão estratégica, como eles entrariam, como eles derrotariam, em que momento, em que tempo. Ele estava fazendo a sua parte. E existe uma película de fé muito fina entre a ação humana, como foi comentado aqui, e a soberania divina. É claro que Deus é soberano em todas as coisas. Agora, devemos entender pelos olhos da fé até que ponto vai o nosso passo e até que ponto vai a mão de Deus, porque é Ele que nos movimenta. E essa visão estratégica aqui, Josué, ele busca ter, ele busca observar. Lá no final vai dizer, Josué, enquanto olhava, considerava as hipóteses, examinava os caminhos, inspecionava as probabilidades, percebia os percalços em nossas lutas, sejam elas grandes ou pequenas. Não devemos agir com imprudência, mas atentar claramente para em tudo esperar a resposta de Deus. Se Deus havia prometido tudo, por que lutar? Por que se esforçar? Nós devemos agir com prudência, devemos agir com sabedoria, como diz a lição. Nós devemos entender que Josué estava fazendo a parte dele e Deus estava dando instrução para ele sobre isso. Nós vamos continuar com o ponto 2. Deus se revela a Josué. A antessala falou de como estava o seu coração, qual era a intenção do coração dele em estar ali observando, tendo informações, tendo uma visão estratégica, fazendo a vontade de Deus. Mas agora, o próprio Deus se revela a ele. O ponto 1 vai dizer o seguinte: o Senhor dos Exércitos. Para Moisés, em Êxodo 3, Deus se apresentou como eu sou o que sou. Agora, ele se declara por intermédio do seu anjo como Deus Todo-Poderoso na guerra. Na verdade, o eu sou o que sou indica que o nosso Deus será o que for necessário que ele seja. Inclusive, o Senhor é irresistível e poderoso na guerra. Olha como se apresenta o próprio Deus. Aquilo foi para Josué um impacto. Eu sempre digo, quando você pensa que já viu tudo de Deus, aí Deus se revela e surpreende a nós. Porque Deus, ele é um Deus do amanhã, do hoje, de sempre, da eternidade. Mas ele é um Deus que nos perdoa, nos abraça, mas é um Deus que guerreia por nós. É um Deus amoroso, é um Deus misericordioso, mas é um Deus de justiça, é um Deus de batalha, é o Senhor dos Exércitos. E por esse emblema, por esse poder, ele se revela aqui a Josué. Lá na sarça ardente, ele era o eu sou o que sou. Aqui é o Senhor dos Exércitos. E precisamos entender que Deus, ele se manifesta de várias formas, mas sempre o nome dele vai ser glorificado. Todos os personagens da Bíblia Sagrada passaram por experiência de manifestação do próprio Deus, grandes homens e mulheres, dos maiores aos simples. Mas Deus sempre tinha uma intenção, Deus sempre tinha algo a fazer. Para o momento de conquista, ele se revela como sendo o Senhor dos Exércitos. Em muitas situações na Bíblia, Deus se revela sendo o cordeiro, sendo o leão da tribo de Judá, um cordeiro para perdoar, o leão da tribo de Judá para batalhar, para guerrear. Devemos entender que Deus, ele se manifesta não por acaso, mas para um propósito. E o propósito agora de Josué era justamente ter a conquista e a vitória em Jericó. Para isso se revela o Senhor dos Exércitos. Ponto 2, perto de Deus. Josué, ao ver o príncipe do exército com a espada na mão, da mesma forma como Moisés agira ao ver a sarça ardendo, aproximou-se daquele ser singular, maravilhoso, mesmo sem saber quem era, pois Josué certamente tinha o desejo de ter experiências com o Senhor, mas o que ele não sabia é que seria naquele exato momento. Todo homem e mulher de Deus, ele almeja em ter uma experiência com Deus. É bom a gente ouvir histórias, é bom a gente ouvir testemunhos, mas a gente quer ter uma experiência própria com Deus. E foi isso que Josué teve. A Bíblia vai dizer que a intenção de Deus é essa. A Bíblia diz, chegai-vos a mim e eu vos chegarei a vós. A intenção de Deus é se relacionar conosco mais e mais, de comungar, de ter uma intimidade com Deus. E quanto mais foi dado a Josué, mais foi exigido. E Deus foi tendo esse relacionamento. Agora, de uma forma singular, Josué está tendo um encontro realmente com Deus. E a vida dele mudaria a partir dali. Ponto 3. Um novo tempo marcado pela espada. No evento da sarça ardente, vemos que
Deus chamou Moisés para libertar da escravidão egípcia o seu povo. Então Moisés pediu um sinal a Deus e o Senhor lhe perguntou: o que é que isso tem na tua mão? O que é isso na tua mão? Mais tarde, podemos ver que em quase todos os milagres, sinais e prodígios ocorridos na terra do Egito e no deserto, a vara de Moisés e também a de Arão, em certas ocasiões, foram instrumentos para a glória divina. Porém, agora, quando o príncipe do exército do Senhor aparece a Josué, em suas mãos não havia um cajado, e sim uma lança. Lá em Josué 8,18 vai falar desta lança. O próprio Deus se revela com uma espada desembainhada. O símbolo do ministerial de Moisés foi o cajado. Por que foi um cajado? Porque Deus chamou ele para rebanhar um povo no deserto, para ser um legislador, para educar espiritualmente, e ele pagou um preço por isso. Realmente, Moisés foi um homem, um profeta, um líder de grande relevância na história hebraica, na história dos judeus. Foi um líder que marcou e até hoje marca espiritualmente. Por quê? Porque ele foi chamado justamente para ser um instrumento onde Deus revelaria os seus mandamentos. Por isso, o instrumento que mostra a simbologia do seu ministério é o cajado. E por este cajado, pela mão de Deus, Deus fez proezas. Só que agora, no tempo de conquista, no tempo de batalhas, de lutas e vitórias, o instrumento que nós enxergamos aqui é a espada. Por quê? Através da espada, Deus daria vitória ao povo de Israel, o povo hebreu. E justamente é esse tempo marcado por essa espada que evidenciou as vitórias, as lutas e as grandes conquistas que Josué teve. A cada tempo, como nós comentamos, Deus ele se revela de uma forma, de uma maneira, e nós precisamos compreender aqui. Lá no final vai dizer: a conquista da terra exigia o esforço do homem. Deus escolhe e prepara os seus servos para que cumpra os seus propósitos. E quem foi escolhido? Josué. Essa experiência toda no deserto, tudo isso foi uma preparação, um aprimoramento. Então, o ponto 2, Deus se revela a Josué, vai falar da forma divina de Deus se revelar, falar da necessidade de estar perto de Deus e falar desta simbologia que era a espada, evidenciando o ministério de Josué, esse ministério de conquistas, de batalhas. O ponto 3 vai falar do diálogo que Deus teve com Josué. Deus fala a Josué. O ponto 1, o comentarista vai dizer que falta de discernimento espiritual obteve e aconteceu naquele exato momento. A lição diz o seguinte: Josué perguntou com certa ousadia ao príncipe do Senhor: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? O servo do Senhor visitava frequentemente a tenda das congregações com Moisés, atravessou o Mar Vermelho e Rio Jordão, apreciou as pragas do Egito, os milagres no deserto, viu o Monte Sinai fumegar pela presença divina, mas ainda assim não conseguia identificar o anjo da parte do Senhor. Tal fato nos mostra o quanto precisamos de discernimento espiritual. Eu vou pontuar aqui o seguinte: essa pergunta aqui abordada pelo comentarista fala que nós necessitamos realmente de discernimento espiritual para podermos entender a mensagem de Deus, a revelação de Deus. Nem toda a revelação de Deus realmente nós entendemos por completo. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus. E nem toda manifestação é do próprio Deus. Nós precisamos entender isso. O fato de Josué perguntar se ele era dele ou era inimigo dele, quem ele era, é claro que demonstra aqui uma dúvida do próprio líder, mas ao mesmo tempo que ele quer tirar essa dúvida, ele quer também encontrar a verdade. Até porque nós somos limitados. A nossa inteligência é pequena. Por isso nós precisamos da direção do Espírito Santo de Deus. Quando Deus se manifesta, usa alguém através da sua palavra, de alguma forma Deus quer entregar uma mensagem para você ou para um líder, ele vai falar. E a palavra de Deus está aqui para isso. Agora, é preciso nós pontuarmos o seguinte, que o discernimento é a chave mestra para nós darmos o pontapé inicial de cumprir e fazer a vontade de Deus. E assim foi feita a pergunta por Josué e o próprio Deus respondeu, não da maneira que ele esperava, mas da maneira que o próprio Deus tinha reservado para ele. Então, discernimento é a palavra aqui, um ponto principal da lição, ponto 3, na conversa que Deus teve com Josué. É preciso termos discernimento para nós não estarmos na direção errada e nem
termos uma comunhão, fazemos aliança com a pessoa errada. Era o próprio Deus que estava ali e Deus confirmou isso com Josué. Ponto 2, Josué, o adorador. Segundo a Bíblia do Estudo Pentecostal, Josué teve aos pés de Jericó a confirmação da presença de Deus do seu exército celestial, nas muitas batalhas que ele e o seu povo teriam de enfrentar. Nós não estamos sozinhos em nossas batalhas, pois Deus e seus anjos lutam em nosso favor. Josué, depois de reconhecer a presença do Senhor, o adora. A adoração é um gesto de gratidão, de reconhecimento de quem Deus é e do que Ele pode fazer em nosso favor. Observe bem, por que nessa forma teofânica aqui, o Josué busca adorar? É bom nós pontuarmos o seguinte, aqui quem se revela é o próprio Filho de Deus, é o próprio Deus. Por que é o próprio Deus? Porque se fosse um anjo, um serafim, um arcanjo, um querubim, algum dos mensageiros de Deus, não receberia a adoração, porque só quem pode ser adorado na Bíblia é o próprio Senhor. Aqui tiram as dúvidas e tira todas as hipóteses de que seria um anjo normal. Aqui é o próprio Deus quem se revela. Nós vemos as várias e várias formas que Deus se revela na Bíblia Sagrada, e uma forma especial é essa aqui. Josué o adora e ele recebe essa adoração. Isso demonstra que, apesar das batalhas que nós estamos enfrentando, nós não temos que deixar de adorar a Deus. Apesar dos conflitos, das guerras, da grande Jericó que tem pela frente, nós não podemos parar de adorar a Deus. Pois as maiores batalhas elas foram ganhas após uma atitude de adoração. As maiores curas, os maiores milagres no ministério de Jesus, aquela mulher cananeia que recebeu uma resistência de Jesus, mas Jesus queria dela adoração e ela entendeu isso e o adorou e recebeu a cura da sua filha. Outros homens como Abacuque, que passava por uma dificuldade tremenda, mas se alegrou, adorou a Deus. Isso demonstra que apesar do contexto que nós estamos passando hoje, de grande dificuldade, de grande aflição, do grande cativeiro que alguns estão passando, mas nem por isso devemos se conformar. Nós devemos se prostrar aos pés de Jesus. Devemos buscar a presença dele e o adorar, como Josué fez, para depois Deus dar vitória. Olha o ponto 3, é interessante. Quando ele o adorou e pediu, o que é que o meu Senhor quer do teu servo, como reverência, como obediência. E ele diz, próprio Deus, tira a sandália dos teus pés. O príncipe do exército do Senhor só pediu uma coisa a Josué: descalça os sapatos de teus pés. Tal ordem indicava apenas uma coisa: reverência ao Senhor, pois Deus é santo. Ele exige santidade e reverência daqueles que se aproximam dele. Sem reverência e consciência de quem Deus realmente é, não podemos ter uma vida de comunhão com ele. A santificação, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, é a vontade de Deus para o seu povo. Ser santo significa ser consagrado, separado do mundo, a fim de ter comunhão com Deus. Observe bem que o mesmo Deus que exigiu de Moisés para que ele tirasse as sandálias dos seus pés, agora exige de Josué. Isso mostra que Deus ele continua sendo santo. O mesmo Deus que exigiu de Moisés, Josué, exige de nós santidade. O que significava tirar as sandálias? Observe bem que Josué estava buscando uma estratégia. Ele estava pensando, analisando o que é que ele ia fazer. Só que agora Deus exige dele mais e mais santidade, porque ele exigiu do povo: santificai-vos hoje para que amanhã acontecer maravilhas. Ele exigiu, recebeu ordem de Deus, exigiu do povo, da liderança, dos levitas e tudo mais. Agora Deus exige dele mais e mais. Agora é com você, Josué. Tira a sandália dos teus pés. Deus exigia de Josué algo mais íntimo, algo mais puro, algo mais consagrado. Porque apesar do braço de Josué erguer a espada, mas quem daria a vitória era Deus. E a vitória viria baseada na comunhão, baseada na santidade, na consagração. Ou seja, Josué, tira todos os teus planos, tira todos os teus pensamentos, toda a tua vontade. Tira a tua sandália, porque a partir daquele exato momento, uma nova sandália espiritual ele tomaria, ou seja, um novo rumo, uma nova orientação. E foi isso que aconteceu no capítulo 6. Deus dá uma orientação, nós vamos ver isso mais na frente, nas lições que virão, nós vamos entender a nova sandália espiritual, falando no ponto de vista simbólico, porque Deus exigiu isso de
Josué, para que ele tivesse realmente vitória. Então, o encontro que Deus teve com Josué foi algo revelador, edificante, fortalecedor e espiritual, manifestando a santidade de Deus. Ore, peça a direção de Deus. Eu tenho certeza que você ainda vai ter um discernimento, um entendimento de que sem reverência, sem santidade, sem comunhão, nós não venceremos. Precisamos ter uma comunhão com Deus. Que Deus abençoe todos os professores, todos os alunos. Ore, peça a direção de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai aplicar, aprimorar e fazer a vontade dele no ensino e no estudo que você fizer. Por hoje é só. Nos encontramos na próxima lição. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.